Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando de novo na tertúlia matinal. Quero agradecer a equipe pelo convite, né? Já é a terceira tertúlia matinal, uma por ano, né? Teve em 2016, a gente falou dos efeitos multidimensionais do auto-desassédio. Em 2017, falamos da técnica do senso e contrassenso, né? Do contraponto, que é a técnica usada no livro. E agora eu pensei em um tema que para mim teria correlação com essa época do ano, né? Prova de gratidão. Quando me chamaram, me convidaram para essa data, eu falei, bem, o que a gente podia falar que seria relevante? E aí eu pensei na gratidão, porque é uma época que a gente está acabando de ter várias reuniões de família, reuniões com os amigos. Então é uma época que leva a gente a pensar muito nessas relações. E aí então veio a ideia da prova de gratidão. Então, a minha relação com o tema da gratidão já vem há algum tempo. Começou com o verbete senso de gratidão, que alguns devem conhecer, que foi de 2012. É bom ver as datas, a gente vê que o tempo, né, passa muito rápido. Em maio de 2012, a gente defendeu o verbete senso de gratidão. Depois, em 2016, teve um outro verbete que é uma técnica, que é a técnica revisão gratulatória diária. Também é um verbete, que é uma técnica para a gente justamente avaliar a gratidão e para fomentar a gratidão. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa técnica também. Então, é aquela técnica todo dia à noite, a gente fazer uma pequena retrospectiva das nossas benesses diárias. E também depois teve o livro, né, que foi lançado ano passado, agora já mudou de ano, né? Que um dos capítulos é o senso de gratidão ampliado. E uma das coisas que nas pesquisas que eu fui vendo e que fui estudando o processo que a gente via bastante é a questão da gratidão. Ela é operacional, ela não é só fixa, ela não é só um sentimento. Então a gente pode ir lá se a gente pegar o verbete do professor Valdo, gratidão, então eu vou fazer a definição aqui para a gente pensar bem o que é gratidão. A gratidão é a qualidade ou trafor expresso em palavras, gestos ou atitudes. Quer dizer, a própria definição do professor Valdo já traz a questão de ser expresso. Então, ele tem um movimento, né? De quem é grato ou do estado de reconhecimento espontâneo da consim ao autor ou autora do benefício, auxílio, favor, obséquio, intercessão fraterna ou serviço relevante. Então, a ideia da prova de gratidão é justamente isso, ressaltar essa função, essa característica de, tá bom, se eu tenho um sentimento de gratidão, mas como isso é expresso? Então, outra inspiração foi o verbete prova de orgulho do professor Valdo, que é o contrário, né? Que ele fala que é a manifestação do orgulho e ele coloca vários itens que seriam provas de orgulho. Então, a gente fala, bem, então o que é? Então, isso que eu quero trazer para nós aqui, para a gente pensar, o que seria prova de gratidão? Como que nós provamos a nossa gratidão? Então, esse é o objetivo. Então, se a gente definir aqui a prova de gratidão, é a manifestação observável e registrável da consciência em favor de outrem, de forma espontânea ou intencional, capaz de comprovar para si e para os demais o sentimento de agradecimento vivenciado. Tá? Esse verbete não é um verbete ainda, que eu escrevo já em forma de verbete. Tá? Então, essa seria a definição da prova. Então, lembrando, qual é a dinâmica da tertúlia matinal? Pelo menos do meu processo. Me interrompa a qualquer momento, a ideia é que a gente troque ideias aqui. Tá? Então, não fiquem fixos. Aproveito para a gente trocar ideias, perguntar, não tem resposta pronta, a gente está fazendo um debate, tá bom? Então, continuando na prova de gratidão, antes de a gente começar no propriamente dito, eu trouxe algumas pensatas do professor Valdo em relação ao tema, também para a gente ir já esquentando, né, a temática. Tem uma ortopensata que é em favores, que ele fala assim: os favores podem ser classificados em 3 categorias: pequenos, medianos e grandes. As provas de gratidão também. Então, aqui, eu já tinha pensado na prova, eu vi, olha, ele também tinha falado aqui, né, as provas de gratidão. Então, a gente tem que ver como é que é as nossas provas de gratidão. Nós estamos provando a nossa gratidão?
Outra colocação, não adianta apenas ter gratidão ou conceder o perdão. Importa ainda a conclusão evolutiva e cosmoética das ações interassistenciais. Quer dizer, o que eu faço com essa gratidão, né? Eu estou passando de alguma forma, eu estou a tornando mais útil para alguém, como é que está acontecendo? E tem uma outra frase que eu acho muito interessante aqui, mas aqui é do DAC, que, deixa eu achar ela aqui. Perdi a frase? Não, eu vou achar. Aqui. É da Max Proexologia. Ele faz uma série de gratidões que ele tem pelas equipes, do trabalho, e ele faz um mega pensene trivocabular. Tenhamos gratidão audível. Então, tudo isso vai justificando a questão da prova de gratidão. Aqui no livro também, no Senso e Contrassensos, né? No senso de gratidão, tem alguns itens aqui que eu queria ler para a gente ir fixando, então, o que é esse conceito de gratidão, tá? Então, tem o primeiro, uma gratidão cosmoética. Ela não é beatífica, é tarística. Então, a gratidão não é aquela ideia de que o que é beatífica? Ficar lá, adoro essa pessoa, então, eu sou grata eternamente, põe aquela pessoa no altarzinho, né? Ela não é, ela é tarística, é taris. Às vezes, fala assim, não significa apoiar acriticamente o benemérito. Às vezes você vai ter que falar com aquela pessoa que você é grata, olha, você está pisando na bola aqui. Então, deixar clara a questão da gratidão para não ficar com aquela ideia mais religiosa, né? Então, a gente fala, a maior demonstração de gratidão pode ser justamente fornecer o esclarecimento providencial quanto aos possíveis erros, enganos e omissões deficitárias. Isso pode ser grande gratidão. Porque tem um peso, né? A gente falar a verdade tem peso. Ser sincero tem peso, a pessoa fica braba, né? Fica te olhando de cara feia, fica jogando energia. Então, às vezes, uma prova de gratidão é a gente bancar, às vezes, um esclarecimento. Não é? Não é isso? Vocês concordam? Não é com a pessoa, só as energias. As energias são emitidas. Ah lá, o microfone aí, Cristina. Sabe que vinha pensando isso, o tema do eufemismo, né? O autoengano. Que às vezes a consciência está, Agora eu digo, né, por experiência, digo, não é com a consciência, são as energias, né, que a gente percebe às vezes que a consciência recusa, mas as energias são emitidas pela consciência. Estava pensando nisso, justamente, que a coisa que a gente tem que ir aprofundando, né, para ir percebendo coisas. Para expondo a gratidão. E para não ficar aí deixando de lado coisas que a gente tem que aprender para ampliar, né? Um tema de abertismo, da que a gente consciência procura tanto, né? Isso aí, muito bom. Outra, gratidão inteligente não é descartável, é imprescindível. Então, às vezes a pessoa acha assim, não, eu sou grata, não preciso falar nada, já está óbvio, já está implícito, né? E a gente coloca, não significa dispensar-se de dar a conhecer o sentimento gratulatório. Aí entra aquela frase lá do professor Val, do trinômio, né? O trivocabular. Tenhamos gratidão audível, né? Então, a expressão de gratidão, explícita ou implícita, fornece exemplo esclarecedor sobre a valorização despojada dos atos assistenciais alheios. Aí a gratidão lúcida, ela não é verbal, é operacional. Então é muito fácil falar, eu estou muito grato com fulano, estou muito grato. Tá, e? Diga lá. Estou pensando aqui num outro viés Vamos lá. Desta prova de gratidão. Acho que até tem a ver com o verbete do professor Valdo, prova de orgulho. Prova de orgulho. Saber receber é uma prova de gratidão também, né? Porque às vezes a gente faz um bem para uma pessoa que a gente tem gratidão para com ela e ela quer te oferecer alguma coisa e a dificuldade, às vezes, da pessoa de receber de uma forma bem explícita essa prova de gratidão. Essa é uma boa abordagem, vocês concordam? Também saber, às vezes a pessoa, não, deixa a pessoa te ajudar, ela quer te ajudar. Ela sempre quer, ou seja, eu conheço algumas pessoas assim que ela ganha um presente e ela tem que retribuir. Então ela prefere sempre ser a última
a oferecer alguma coisa. E às vezes a gente receber algo, um presente, uma orientação, uma crítica, ou seja lá o que for, às vezes a gente está dando uma prova de gratidão. Não sei se estou certa, né? Sim, vamos pensar. Eu acho que sim, porque, olha, uma das coisas até que a gente pensa em relação ao perdão, por exemplo, uma das coisas que é interessante se a gente perdoar, tem um especialista ali, né? Mas, você me corrija. Não, na questão do perdão, muitas vezes você vai dar o perdão, você começa a raciocinar, gente, quantas vezes, como é bom a gente receber o perdão, porque a gente pisa na bola, né? A gente faz parte. Então, na hora que a gente vê como é tranquilizante, bom a gente receber esse perdão, por que a gente não vai dar? Então, a gratidão talvez a gente pode pensar por esse ângulo, né? A gente também tem que saber receber a gratidão do outro sem abusar, porque tem os abusos, né? Então, aquela pessoa assim, então você é grata, então eu vou te explorar. Não é bem isso. Então, esse jogo é interessante de saber receber. Tem pessoas que têm dificuldade de receber assistência. Então, a gente vê isso, às vezes, até em trabalho de energia. A pessoa, não, eu sou boa de doar. Receber, não, eu sou sem doar. Peraí. Autossuficiente. Se você não recebe, também não vai ser bom doador. Porque tem horas que a gente vai doar junto com os amparadores. Então, a gente vai receber dos amparadores e vai juntos doar. Se a pessoa só quer doar e não quer receber, tem alguma coisa que também vamos pensar que talvez não seja tão boa a doação assim. Então, é interessante a gente refletir sobre esse ângulo. Alain? Interessante. Alô? Tá funcionando. É interessante essa relação entre perdão e gratidão, né? E a questão da autopercepção dos aportes. Porque quando você não se percebe com aportes ou com ganhos, de uma maneira geral, você não consegue ser grato, né? E há pessoas que realmente elas focam no trafar. Então, um evento, às vezes, na vida, ele coloca a pessoa, de uma certa maneira, a gente estava discutindo aqui com relação à autopensenidade, né? Em que ela não consegue ver tudo para trás, ou as coisas que aconteceram, como aportes, as coisas boas que aconteceram, né? E aí ela se fixa num momento, ou numa contrariedade, e ela desmerece tudo que viveu, né? E ela não consegue ser grata por tudo que viveu, que no final das contas foi o que a trouxe até aqui, né? O que a trouxe até o momento atual. E o quanto ela precisa desse perdão e desse hétero-perdão para perceber esses ganhos, né? Que a inexorável evolução ela é contínua. Então, de mal ou bem, você chegou onde você está hoje. Uhum. E há sempre um ganho para você fazer isso. Por mais mega assediador que você seja, se ele está em algum nível, ele já foi pior antes. Não, já tem que ser grato para começar com um cuidador. Porque a pessoa, nós aqui, se você como médico, sabe, o bebê, ele não sobrevive sem alguém cuidando. Cuidou mal ou cuidou bem, não importa, mas alguém cuidou, porque se não cuidasse, não sobrevivia. Né? Tem gente que odeia a mãe, é um contrassenso, né? No mínimo, tem a gratidão, então, alguém essa que cuidou. Relação, e a pessoa se fixa num momento só, ela não consegue olhar para trás, né? Então, como fazer com que essa relação a pessoa consiga perceber? Né? Uma solução para isso foi justamente esse verbete que eu já defendi, que é a revisão gratulatória diária. É uma técnica justamente para a pessoa começar a ficar mais atenta à questão das benesses diárias. Então, o que consiste a técnica? A pessoa, na hora que ela for deitar, está indo para dormir, ela começa a pensar no dia, tá certo? E na hora que ela pensa no dia, o que eu recebi de bom hoje? Aí a pessoa, se ela for muito negativa, não tem nada de bom. Então, daqui a pouco até isso vai ficar claro para ela, gente, mas tem nada de bom acontece com você. Então, essa técnica, por quê? Até na frase enfática a gente coloca da seguinte forma, eventos dignos de gratidão tendem a ser menos lembrados se comparados aos eventos adversos. Aquele evento adverso, aquele dia que furou o pneu do carro, ou aquele dia que aconteceu alguma situação ruim, a gente fica com aquilo na cabeça, né? E, às vezes, um ato, uma solidariedade, um pequeno favor que foi feito, às vezes passa batido. Então, essa técnica, justamente, ela tem que ajudar a questão mnemônica. Porque na hora que todo dia a pessoa tem um exercício de parar e falar assim, o que eu recebi hoje de bom?
Pode ter recebido. Até pode ser bom, gente, não aconteceu nada ruim hoje, tá bom, não é? Ampliar, né? O que Olha, eu tive de fui, bom esse voltei, mês? o pneu do carro não furou, gente, que beleza. Então, desde um caso mais simples até não, olha, aquela pessoa foi super gentil comigo na hora que eu fui. A gente foi um dia desse, a gente estava na rua, foi fazer estava procurando um material lá. Gente, o cara foi tão gentil, né? Gente, mas ele procurava ajudar e tentar achar uma solução para a nossa situação lá, foi muito interessante. Então, a gente começa a ficar mais atento a essas pequenas solicitudes diárias que às vezes a gente não dá valor. Então, a memória tem uma relação direta com a gratidão. Tem várias pensadas, professor Valdo, ligando memória e gratidão. Então, as pessoas, às vezes, se ela está vendo só o lado ruim, tem alguma coisa errada. Então, tem um pessimismo aí e está sendo uma grande ingratidão. A gente pode até pensar nisso. É uma ingratidão por várias pessoas. Por que a gente pensa a questão da gratidão? Até para chegar, você falou, até chegar aqui está hoje. Vamos pensar nós aqui, intermissivistas. Alguém nos levou para o curso intermissivo, não foi? Então, no mínimo, a gente tem gratidão para essa pessoa. Depois a gente nasceu, foi bebezinho, como a gente falou, no mínimo alguém cuidou. Pode ter cuidado muito mal, mas cuidou, porque senão não tinha sobrevivido. E assim vai. Quantas pessoas nos ajudaram? Tiveram professores, tiveram alguém, se a gente teve uma colégio, que bom, alguém nos levou para o colégio. Então, é começar a ver que nada é por acaso. Entende? Que há uma rede e isso começa, a pessoa começar a pensar em gratidão, é começar a entender a questão da interdependência. Por exemplo, para a gente comer hoje, eu não preciso mais sair e caçar minha comida. Alguém já fez isso. Entende? Então, existe toda uma rede de que a sociedade é montada. Existem várias funções, cada um está fazendo a sua função e a gente tem uma série de possibilidades hoje que não teria para a gente estar aqui, ó, esse ambiente. Teve um arquiteto que fez esse projeto, teve várias pessoas que doaram para isso aqui estar, né? Você deve ter lembrado das campanhas lá do tertuliário, ó. Lembra quantas campanhas, quantos custos para manter isso aqui? Então, se a gente começa a ampliar, a gente vê que para eu estar sentada aqui, hoje quantas pessoas não estão por trás disso? Tem para começar a equipe toda aqui da tertúlia matinal. Depois a equipe do tertuliário que tem que manter isso aqui limpo. Tem a pessoa todo mundo que financiou esse processo, que continua, os amigos da enciclopédia que continua financiando, e assim vai. É só começar a pensar. Entende? Então, a questão mnemônica que eu acho que é o mais sério para a gente aumentar a nossa gratidão. Por isso que eu propus essa técnica, que é a gente começar a fazer esse raciocínio. Então, pensar grande, não pensar só com o nosso umbigo, né? É revisão gratulatória diária. O nome não ficou assim 100%, eu concordo. Ele ficou meio grandão, né? Mas eu não consegui melhor. Aí é a minha limitação. Então, ele ficou meio grandinho, né? Revisão gratulatória diária. Mas é o que eu consegui, tá? Esse verbete aqui. Que justamente propõe isso, a gente passar a tentar fixar na memória. No momento que eu fixo na memória essas pequenas coisas do dia, vai começando a ficar mais atento. Eu vejo por mim, eu fiz essa técnica. E aí, eu vi que eu comecei a ficar mais atilada para as coisas do cotidiano. Porque, opa, olha, como eu falei, o rapaz lá que tratou ele estava lá, do trabalho dele. Mas ele foi além do trabalho dele. Ele estava realmente querendo, eu queria um cano lá para pôr um negócio de banner, né? Porque eu ainda não consegui viajar com meus banners, porque a gente não consegue um negócio legal lá. E não, mas ele tentando achar solução, então não vai ver naquele lugar ali, quem sabe vai ter uma solução. Então, ele tinha uma preocupação em ajudar. Então, isso a gente tem que, é a mais. Ele não falou, não tem ponto. Então, esse trabalho da revisão diária vai nos ajudando a ficar mais atento a essas pequenas coisinhas. Que é o primeiro passo. Lá no verbete do professor Valdo de gratidão, é o primeiro que você falou. Ele fala assim, ó, 3 reações cosmoéticas da gratidão. A primeira delas é o autorreconhecimento. Sem reconhecer que você ganhou alguma coisa, você não vai ser grata a nada. Então, o primeiro é autorreconhecimento, pelo obséquio recebido. Aí o segundo, o agradecimento, expresso com sinceridade. É o famoso muito obrigada, né? E a segunda, o terceiro, que aí entra a prova que a gente quer falar. A autorretribuição, quando possível, do favor providencial. Então, eu vejo que a gratidão ela tem a questão da memória e a questão da gente também começar a fixar essas pequenas coisas no dia a dia.
E a prova, ela também é muito interessante pensar sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso, né, para preparar o trabalho para cá, e até tem um pré-verbete aqui que depois eu vou lá oferecer para o pessoal, ver se eles topam. Então, pensar na prova de gratidão também é muito interessante, porque é mais ou menos como a questão, você fala assim, bem, tá, eu sou grata para aquilo, e o que eu estou fazendo? Que ocorre isso. E é bom esse negócio de final de ano, né? Que teve várias coisas que aconteceu comigo com o Mário, a gente ficava assim, isso é prova de gratidão. Pessoas que chegaram lá em casa e levaram uma cesta de coisas assim bonitas. E aí a gente falou, tá, aí o Mário virou para mim, prova de gratidão. Então, sabe, assim, são pequenas coisas que foram acontecendo, e esse final do ano é bem, né, característico. E a gente pensar no nosso, então a gente vê no outro e vê o nosso. E eu? O que eu estou demonstrando ou manifestando a minha gratidão? Às vezes aquela colega que na hora justa foi lá e fez uma super ajuda para você. E aí na hora que ela precisar, você vai lá e faz similar. É um tipo de ajuda também. Então, pensar sobre isso também é muito importante. O que eu estou fazendo para demonstrar a minha gratidão? Tudo certo? Então, vamos continuar aqui. Ó. Gratidão lúcida, como a gente falou, não é verbal, é operacional. A realista, ela é retributiva, ela não significa jactar-se dos proveitos obtidos, né? A pessoa você vai tentar fazer e ajudar de alguma forma. E ela não é emotiva, é intelectiva, porque esse negócio da emotiva é aquilo assim, eu estou grata, a pessoa chora de gratidão. Não necessariamente, é intelectual. A gente está falando aqui de coisa intelectual. A gratidão é a gente tem que fazer uma elaboração mental de tudo que a gente já recebeu. E se a gente pensar das múltiplas vidas, então, aí acabou, né? Por isso, vai ajudando os outros. Pensando na gratidão, eu comecei a entender aquele princípio da evolução interassistencial. A gente só evolui ajudando os outros. Eu falei assim, mas por que eu só evoluo ajudando os outros? Aí, pensando na gratidão, eu falei, realmente, né? Porque já tanta gente ajudou a gente não sabe quem é, vai ajudando, que aí você está retribuindo, né? Porque chega uma hora, pensa em outras vidas. Quantas vidas a gente já teve? Quantas pessoas já podem ter nos ajudado em vidas passadas? Sem contar nessa, né? Quantas pessoas que a gente vai, se a gente começar a pensar, elencando, né? É o livro dos credores. Pois é, está chegando lá, né? Nossa, é enorme, né? Não, tem até um esquetezinho da... Como é que chama aqui? Da Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram, que é do cara lá que ficava reclamando da vida. Não é da Porta dos Fundos, besteira. Retiro o que eu disse. É daquele grupo espírita, que ele imita o Porta dos Fundos. Qual é o nome dele agora? Ele faz um negocinho, não? Alguém vai lembrar? Não. Isso, é espírita, tudo com essas situações, eu não estou lembrando o nome agora. Arracha para mim aí, por favor, Adélio. E aí é interessante numa delas que o cara estava reclamando da vida, né? Mas reclamando da vida e não sei o quê, e tá acontecendo tudo de ruim na minha vida, aí chega lá o mentor, seja lá o nome, aí ele falou assim, não, mas não dá para dividir a coisa. Ele, não, já tá parcelado. Aí traz um livro desse tamanho de dívida do cara. Eu falei, não, já está parcelado. Ele, não, tá tudo bem. Então é mais ou menos para a gente ver, para pensar sobre isso. Então, pensando na gratidão, a gente começa a pensar nisso, né? E assistência é a prova de gratidão. Então, a gente até fez, assim, 3 tipos de gratidão para a gente pensar, ver se vocês concordam, né? Então, a gente pensou o seguinte, que uma mini prova de gratidão... Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Por exemplo, às vezes é um mimo energético. A gente vai lá, dá um presente para a pessoa. O maxi prova de gratidão, às vezes é um auxílio similar. Às vezes tem a oportunidade de você fazer um auxílio similar que a pessoa. Às vezes vai surgir uma oportunidade. Então, você foi, recebeu algum benefício e chega um momento que você consegue retribuir aquele benefício. Isso nem sempre, como falou, nem sempre acontece, mas pode acontecer. Ou às vezes a gente não vai receber aquele benefício para aquela pessoa que te fez, mas para outra. Então, às vezes, você foi ajudado pelaquela pessoa, ok, às vezes aquela pessoa não vai precisar, mas vai ter uma terceira, e você fala, caramba, eu estou conseguindo fazer o mesmo para aquela outra pessoa. E o que a gente chamou de mega, a gente pensou no grandão, né? Mega prova de gratidão é, o que a gente tem o exemplo do professor Valdo, né? A existência dedicada à interassistência multidimensional cosmoética em retribuição aos inúmeros benefícios recebidos.
Então, aqui aquela mega gratidão, então, é uma vida, como a gente teve exemplo do seu Sorvaldo, dedicada a quê? Ajudar os outros. Então, essa a gente pensou que seria uma mega prova de gratidão, né? A todas essas pessoas que já puderam ajudar. Então, a gente pensar sobre isso é bem interessante. Ah, ele fala isso também, que, sabe que é uma coisa interessante que eu não lembrava, a gente vai mexendo, a gente vai vendo, né? Que ele fala o seguinte: não somente o perdão antecipado, mas a gratidão antecipada é postura inteligente a ser adotada permanentemente pelas consciências intermissivistas. Eu não sei fazer isso. Quem tiver alguma ideia, o que seria uma gratidão antecipada? É difícil, né? Alguma sugestão? Vai lá, fala o que você pensa. Tenho colocado isso num verbete. Por quê? Porque deu para perceber, às vezes não é fácil, né? Mas unir pontas de determinada coisa onde você viu que não aconteceu uma coisa e foi para melhor, né? De coisas vivenciadas, ou acontece uma coisa hoje que a gente não entende e depois você vai observando a importância que isso teve, né? São coisas que eu vou assim como analisando dessa vida. Dessa mesma vida. Então, eu coloquei aí porque dá para perceber isso, que é um mecanismo utilizado que a gente às vezes não percebe porque não consegue unir as pontas na hora, mas dá uma base para a gente, em pequenas coisas, poder reconhecer essa situação. Eu sou grata a isso, por exemplo. Mas é antecipada, antes de acontecer. Já estou grata a você. Sim, porque assim como eu vi que aconteceu na hora, e eu nesse momento já passo do princípio. Claro, vou ouvindo coisas agora e vou como conseguindo, né, perceber psiquicamente que isso vai trazer muito mais do que eu posso hoje compreender, entende? Então isso para mim deu motivo a escrever um item, um dos verbetes que eu fiz de gratidão antecipada. Diga lá. Você fez um verbete chamado gratidão antecipada? Não com esse título. Sim, item do verbete que eu fiz, coloquei. Adriana. Diga lá. Vamos lá. Eu vejo assim, que talvez uma gratidão antecipada é aquela postura íntima de gratidão que a pessoa tem por tudo, que ela tem uma expectativa positiva em relação ao outro. Uma coisa boa de pensar. Então, assim, você já vê o outro não esperando que ele vai te fazer algo para te prejudicar, mas sim algo que você vai ter motivo para agradecer. Então, você já tem aquela postura íntima, positiva, de uma expectativa positiva. Boa, isso é uma boa. Vai lá, Mário. Eu vejo muito no paradoxo, por exemplo. Você é assediado, o assediador te aponta uma fragilidade. E aquilo te causa um problemão. Você supera. Quando você supera porque foi evidenciado por alguém. E esse alguém foi um assediador, que no primeiro momento você ficou às vezes com muita raiva dele. Então, você passa a ser grato pela conquista que você adquiriu. Mas ela só foi possível na medida em que alguém te denunciou que você poderia conquistar isso. Vamos lá, mais uma. Eu vejo assim, vejo que essa questão da gratidão antecipada tem a ver com a capacidade de antecipação e até de pacificação da consciência. Tem a ver com o grau evolutivo. A partir do momento em que você já trata as coisas, tanto as coisas positivas quanto as não tão positivas, como fatos, e não como isolados em si, e multidimensionalmente, mesmo um revés, por exemplo, como um divórcio, você pode encarar aquilo como uma oportunidade, ou como um assédio, como o Mário estava falando, uma oportunidade de aprendizado, ou alguma coisa que tem para te ensinar. E isso já é uma gratidão antecipada, mesmo pelo revés que você está sentindo. Então, talvez aí esteja um pouco da capacidade da consciência dela encarar a vida com mais proatividade, não como um joguete simplesmente das situações, né? Então ela sobrepaira aquilo ali e ela certamente vai obter algum êxito evolutivo mesmo do revés, né? Se ela começar a pensar assim. Eu penso assim. Poliana? Eu considero que é mais ou menos o mesmo raciocínio que o pré-perdão, né? E entra um pouco do polianismo cosmoético. Perfeito, você é a pessoa com... Você é pessoa com autoridade para falar disso.
Por conta dessa postura íntima que o pessoal está falando, da pessoa já de antemão, não importa o que vier acontecer no dia, você já ser grato simplesmente porque você está tendo a oportunidade, mais uma oportunidade evolutiva. Então, é você ter essa postura íntima perante todas as situações que você vai vivenciar. Muito bom. Muito bom. E aí? Adriana, Fala. quando você escreveu o seu livro, você não pensou assim, antecipadamente, em gratidão a quem iria ler o livro? Não. Não, de certa forma, eu agradeço aos não agradeço aos leitores, eu agradeço aos tertulianos. Assim, Não, a pensei, assistência interessante. que você faria Aos quando a leitores, pessoa lia o livro. gratidão é interessante, porque o feedback é muito importante, né? Os feedbacks que a gente recebe, por exemplo, a questão do livro é muito sério. Por exemplo, a questão de verbete é muito sério também. Esse feedback que a gente recebe da obra, eu recebi um agora da Jacinta, agora cedo, são muito importantes. E isso eu sou muito grata, porque nos ajuda a entender o que está acertando e o que a gente precisa melhorar. Então, na hora que a pessoa verbaliza, é interessante, olha, então, o que funcionou, olha, isso aqui deu certo, olha, isso aqui, de repente, preciso melhorar ali ou aqui. Então, mas é interessante você estar falando, a gratidão antecipada, essa previsão é interessante. Você está fazendo uma obra e você já está grato aos alunos. Não, isso tem, né? Na hora de já dar um curso, a gente já está grato àqueles alunos que chegaram. Imagina a pessoa, como a gente fica feliz quando a gente lê uma coisa boa para a gente. Aí, como esse livro ainda vai fazer bem para as outras pessoas. Não, e para o autor em primeiro lugar, né? Quem mais ter comprado o livro, ter lido o livro, ter sido assistida pelo livro, eu acho que isso é uma... E ajudar, né? Porque isso volta para mim, né? É interessante, muito legal. Essa ideia da gratidão, tá vendo como é que a gratidão você está dando bota? Fala. Eu pensei assim, algo que tem, acho que uma relação com o que a Poliana colocou. É uma questão de postura íntima, de predisposição, de temperamento, é um estilo de vida, porque nós não podemos doar nada, fazer nada se nós não temos. Então, a gente tem que adquirir primeiro. Então, se eu tenho essa predisposição assistencial, interassistencial, que é o senso de gratidão. Esse abertismo, eu posso ter essa prova de, vamos dizer assim, manter para mim esse estilo de vida, de dar a prova de gratidão para quem quer que seja, que esteja ali me dando essa condição do meu estilo de vida. Porque eu vejo que nada acontece sozinho. A prova é o ato, né? É a interação, sim. A prova é na hora que eu transformo esse meu sentimento de gratidão, essa que falou, não, eu estou grato, até a gratidão antecipada, né? Eu já estou antecipadamente grata a todo mundo. Mas Não. A prova é a hora que eu transformo esse sentimento em atos. Eu sei, mas eu estou pensando aqui, estou raciocinando em algumas formas, às vezes, algumas maneiras que eu tenho de agir, né? Uhum. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu conheço, ou até nem conheço, mas eu tenho aquele manifestação de ajudar a pegar um pacote pesado, se ela está de pé, por exemplo, num ônibus ou em algum local. Eu não sei, quem sabe, de uma certa forma, ela fez alguma coisa, ou ela me despertou alguma coisa para que despertasse em mim esse sentimento de eu retribuir de alguma forma. Então, assim, essa predisposição de você ajudar alguém, de você fazer A gente pode pensar que isso é um senso de gratidão. Um senso de A gente está chegando no conceito de senso de gratidão. O senso de gratidão é justamente isso, a gente tem aquele senso de gratidão... Não é a prova ainda. Não sei, a prova pode ser também, pode ser prova. A prova é a hora que você vai lá e faz. Entende? Você tem um senso de gratidão e você vai lá e faz. Então, como que você... Lembra que a gente colocou como mega senso de gratidão? Mega prova é aquilo que a pessoa já dedica a vida a ajudar os outros. Então, ela já está provando, não é? Direta. A vida dela já é isso. De certa forma, a gente pode pensar que é uma parte disso, né? A gente tem um verbete que é o solicitude cotidiana, que está nessa linha também, né? Que é justamente esses atos de solicitude que a gente vai fazer no dia a dia,
que ele serve dos dois lados, a gente ser grato por eles, que às vezes a pessoa passa, não tem nada. Uma pessoa que é muito assim, acha que todo mundo tem que fazer tudo para ela, aquele pequeno ato ela não acha mais que é obrigação. E às vezes não, tem todo um trabalho ali, tem todo um esforço da pessoa, às vezes, mudar o caminho dela para dar uma carona, mas ali a pessoa faz naturalmente. Mas tem pessoas que não vão ver isso como um processo de gratidão. Aí tem a ver com a memória, tem a ver com o senso, sei lá, vamos pensar até o senso de gratidão baixo, né? A pessoa nem se dá conta daquilo que ela está recebendo. Então tem um processo muito esse mesmado e de até que ponto egocentrismo, né? Tipo assim, o mundo tem que ser feito tudo para mim. A Malu está ali um tempão esperando. Tá bom. Diga. Não está funcionando. Pega o outro. Agora tá. Já foi. Vai mais ou menos na linha do que elas estão falando, mas é pensar nessa gratidão antecipada, né, dentro da dinâmica evolutiva. Se você entender que tudo que vai te ocorrer, salvo a tua intenção de às vezes, cavar algo, né, é para o teu bem, tanto as coisas positivas como as nem tanto. Né? O Alan trouxe o divórcio. Certo? Quanta gente sai do lado de lá, né? As pessoas saem a maior, sabe? Saem recicladas, né? Das posturas que levaram ela àquele fado. Então, se você tivesse, mas é intrínseco, está lá dentro de você, essa questão da dinâmica evolutiva, certo? Você sai agradecido antecipadamente por tudo que vai lhe ocorrer, da mesma forma que você vai dar prova disso, né? Então, assistindo, a pessoa não precisa te dar algo para você retribuir, você vai ver o que ela necessita e vai sair fazendo, de forma explícita ou implícita, mas você vai assistir a tudo e a todos, né? Interessante. Nessa linha que eu ia comentar aí também. É uma eterna reconciliação com tudo e todos, né? Então, nós estamos numa eterna reconciliação. O professor Walter sempre comentou a questão da raridade de novos encontros, ou basicamente nenhum novo encontro. Todo encontro é reencontro de alguma coisa que já aconteceu. Então, a lógica, a gratidão é a aplicação lógica da inteligência evolutiva. É a interassistencialidade na prática. É você usar, dentro de um aspecto lógico, aquilo que você programou, ou se não programou, pelo menos já está fazendo alguma coisa positiva para ser feito. Então não tem, é ilógico não ter gratidão ou não fazer interassistência, porque é dar e receber ao mesmo tempo. Dar e receber. Por isso tem o inter, né? E a questão da interdependência também, né? Isso que eu acho que é muito claro para a gente, estou batendo aqui. A gratidão nos ajuda a entender a interdependência evolutiva. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, aquela pessoa, até ele chega a colocar aqui uma pensata interessante dos benfeitores, que isso eu penso, tá lá, nisso eu acertei, Patrícia, ó. Isso eu coloquei lá no livro, lá na primeira página. Ó, ele fala que não existe autoria isolada, isso eu coloquei. E ele coloca aqui, ó. Quem afirma que a criação intelectual é ofício solitário comete enorme ingratidão para as suas consciências amigas, amparadoras e inspiradoras. Então, nessa eu acertei. Então, quer dizer, é interessante pensar nisso, né? Quer dizer, estou falando aqui um exemplo que ele falou da criação intelectual, mas tudo, a gente pensar tudo. Eu falo muito isso no curso ECP2, eu sou muito grata pelo aquele curso, eu adoro aquele curso. Gente, mas para fazer aquele curso, é tanta gente ralando para a gente chegar lá e fazer o curso? Tanta gente trabalhando nos bastidores, você tem uma equipe enorme, não é isso? Quem trabalha aí, até mas ali a chefe, né? Mas não é isso, é tanto trabalho, para você chegar lá e lá dentro tem uma equipe também não se faz. O Epicom não faz nada sozinho, deitar lá, coitado, não vai fazer nada. Tem toda uma equipe também super preparada para fazer todo aquele trabalho. Então, é só pensar um pouquinho. Sem contar nos amparadores. Não, isso a gente está falando intrafísico. A gente não está falando do trabalho que deve ser o pobre dos amparadores para montar aquele negócio lá, porque o negócio é um campão. Então, aquilo ali é muita gente, né? Escuta. Deixa eu ver só aqui, acho que tem aqui, tem ali. Eu perdi a ordem, gente. E ali a Terezinha. Para mim, Adriana, a gratidão antecipada ela está vinculada à oportunidade de servir. A gente já fica naquela expectativa que
vai fazer algum favor, você já recebe. Então, aquilo já vem como sentimento de bem-estar. Você já recebe antes de... Você fica naquela expectativa e você quer fazer aquele favor. Põe na boca para a gente pegar melhor. Então, você quer fazer aquele favor, então está muito vinculada a essa retribuição. Até de você acha que está vinculada à gratidão antecipada, tem a ver com a oportunidade de servir. Oportunidade de servir. É uma oportunidade. Você já está grato por alguém te dar a oportunidade lá. Olha, o negócio está interessante. Vamos lá, Irmânia. Então, quando a Patrícia falou da questão do livro, né? Se você pensou nos leitores te agradecerem por conta da tua escrita, né? Interessante, faltou, deveria ter feito, mas foi uma boa ideia. Aí eu me lembrei do teu verbete Senso de Gratidão, né? Que ajudou muito na questão lá do grupo da gratidão, que é um grupo terapêutico que a gente tem na OIC. Tem o verbete do professor Valdo da Gratidão, que é super bacana, mas o senso de gratidão, na hora que a gente usa ele, provoca nas pessoas uma ampliação da percepção delas em relação à gratidão multidimensional, serexológica. E isso faz uma diferença no entendimento e até na questão mesmo das energias, né? De como que você pode agradecer alguém só de pensionizar sobre algo que ela fez em outro espaço, em outro tempo, que isso é muito automático, né? Então, assim, o verbete senso de gratidão traz muito essa ampliação, né? Que legal. E aí eu estou aproveitando para agradecer, né? Você já agradeceu, essa aí eu quero te agradecer. Que a gente, porque assim, é a prova de gratidão. É uma ferramenta super bacana que a gente usa na questão terapêutica, né? A desenvolver esse senso de gratidão. Ele amplia mesmo, né? E isso é muito importante, porque até uma das coisas que eu estava pensando na questão da prova de gratidão, na hora que a gente começa a pensar sobre quais são as nossas provas para nós mesmos, porque a gente não está provando para o outro, a gente está provando para a gente, que eu sou grato. Porque às vezes a prova de gratidão pode ser silenciosa, eu posso ajudar sem falar que eu estou ajudando. Então, na hora que a gente pensa sobre isso, a gente vai começar também a ver as não provas. E quando vê a não prova, geralmente tem algum travão emocional ali. Sim. E aí entra a consciência terapia, né? Então, se a gente chegar à conclusão, gente, mas eu sou grata a isso, mas eu não estou fazendo nada, o que está acontecendo? Será que é algum ressentimento? Será que é algum travão emocional? Aí cai no perdão, né? Não é? O que está impedindo de eu provar essa gratidão da maneira que eu acho que seria a mais adequada? Então, pensar sobre a prova de gratidão nos ajuda a isso. Faz uma pesquisa. A gente começa a chegar à conclusão, mas aqui, peraí, mas se eu sou grata a isso, por que eu... Então, na hora que a pessoa pede ajuda, eu não faço? Por que eu não faço? Entende? O que está acontecendo? Por que eu não estou priorizando? Porque a prova de gratidão também é priorizar essa retribuição. Sim. Porque, às vezes, é uma pseudo-prova de gratidão, a pessoa fala assim, eu ajudo, mas eu ajudo na hora que eu quiser, o que eu quiser fazer. Não, às vezes você vai ter que ajudar naquilo que a pessoa está precisando naquela hora, na necessidade que ela está precisando naquele momento. Então, se a gente começa a fazer muito assim, não, eu ajudo, mas eu ajudo não, quando eu estiver com vontade, né? Na hora que eu estiver afim. No momento, na minha deixa eu ver, eu vou ter disponível domingo de manhã, então só posso ajudar domingo de manhã. Então, né? Quando eu puder, mas olha só, no inverno não, porque é muito frio, melhor no calor. Aí a pessoa começa a fazer tanto... não, se não tiver sol, né? Porque se morar em praia, não. Se não tiver sol no domingo, porque se tiver sol eu vou pegar um solzinho, vou na piscina. Então, a pessoa começa a fazer tanto... Isso é a prova de gratidão? Então, é isso para a gente pensar. Então, pensar na prova de gratidão nos faz pensar em tudo isso. É a questão nos condicionantes da retribuição. Eu vou retribuir, mas tem 7 condicionantes. É a questão da disponibilidade, né? Você está disponível 24 horas em todas as dimensões, né? Isso é a mega prova de gratidão. Isso eu tenho o exemplo do professor Valdo, só conheci esse até agora. Disponível 24 horas para assistência. Essa é a mega prova de gratidão. E só para terminar, Adélio, eu gosto muito desse tema, né? Eu fico aqui, assim, fico bem... Que bom, por isso você está ajudando tanto com esse grupo. Né? Eu fico estimulada, muito estimulada com esse tema.
E eu vejo realmente que a gratidão ela vai aparecendo naturalmente, assim, quer dizer, tem que fazer esse exercício, mas depois de um tempo que a pessoa aprende, né, isso vai se tornando um hábito. E é um hábito super positivo, e eu acho que tem relação mesmo com a inteligência evolutiva. É conseguir enxergar. Isso, é o primeiro passo, né? A gente perceber, porque faz parte mesmo da evolução. A gente é muito bicho, né? A gente é muito egoísta, quer muito para a gente. Chega aqui no CAE que a gente percebe assim, visitantes que só reclamam. Porque a comida é isso. Porque... Aí você fala assim, talvez esteja faltando mas você. A energia... Eu até falar assim, mas a energia... O campo... Faz o contraponto, né? Mas o campo, quero ver você encontrar um lugar com campo assim, Aí são poucos. Assim, o que eu acho? Que com a evolução e com o exercício da interassistência, a gente vai aprendendo a ser diferente, a se manifestar de forma diferente. E aí a gratidão também vai chegando. Então, eu vejo que é mesmo uma questão evolutiva, e a prova é importante porque é o ato, a ação em si. É a ação, não é só... Porque ela é holossomática, né? Claro que você pode mandar energias, já é um ato, mas também... Mas é um ato também, né? A gente coloca aqui como exemplo de prova de gratidão, está aqui. Uma das provas de gratidão é energética. Você fazer uma escagem, que é prova de gratidão maior, você pega, tira aquela consciência pesadona, você fica lá, né? Meio zonza, assim, um tempo até encaminhar aquilo. Limpar o ambiente, você limpar, às vezes quietinho, você vai lá e limpa o ambiente todo da pessoa, a pessoa, mas está ótimo, vai feliz da vida. Então, existem provas de gratidão que não precisam ser explícitas, elas estão ali, mas elas são provas de gratidão. Não, peraí, tinha alguém... Peraí, a Terezinha está um tempão ali. Você só não tinha, Alain? Não, tá. Para mim, veio... Tem alguém controlando aqui atrás? Não, né? Tem, então nós estamos fazendo trabalho duplo. É porque eu faço Sabe o que é? Que eu faço na tertúlia, sou eu só, né? Então estou tranquila, estou de boa. Então, ouçam a Jacinta na ordem, tá? Adriana, para mim veio 3 coisas básicas. Assim, quando eu financio a reeducação ou a educação de um jovem, né? É um futuro que... não sei o que, para o bem daquela pessoa, né? O que pode acontecer. Outra coisa que me veio bem claro, que é a questão de nós, enquanto missivista, sermos amigos da enciclopédia, hoje. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Como a gente falou no início, é o que ajuda a manter tudo isso aqui. Exatamente. Né, mesmo no anonimato, às vezes a pessoa não sabe que eu sou amigo, outro, né? Eu estou ajudando, né? Isso. E outra que para mim também que veio bem sério é a questão da defesa do verbete. Porque eu estou agradecendo, né, a quantas pessoas, estou fazendo uma assistência e ajudando a mim mesma nesse momento também, né, agradecendo em público, né, para quantas consciências. Essa foi a ideia que eu tive. Legal. São as provas de gratidão, né? Então, por exemplo, você falou de às vezes ajudar. Isso acontece, por exemplo, isso de vez em quando a gente vê na mídia, né? A pessoa vai lá e teve dificuldade e alguém foi lá e ajudou, e ela vai lá e vai ajudar outros jovens que têm o mesmo problema. Então, quer dizer, não necessariamente ela vai ajudar aquele primeiro, aí a gente colocou de maxi prova, né? Mas ela vai fazer a mesma coisa que ela está recebendo, no momento oportuno, ela vai conseguir fazer a mesma coisa para um terceiro. Então, isso, e essa aí é a disponibilidade. E uma coisa que é interessante, que eu, pelo menos no que eu refleti aqui da prova, que eu também estou refletindo com vocês, né, da prova de gratidão, é a questão do time. Tem um time da retribuição. E às vezes a pessoa perde o timing, né? Tem o time, que às vezes a hora que a pessoa precisa é aquela. Aí se ficar aquela, não, só vou dormir como a gente brincou, né? Domingo sem chuva de manhã. Mas o time era esse, a pessoa estava precisando era agora, e eu poderia retribuir à altura aquilo que eu recebi. E às vezes a pessoa lembro quando perde. o professor Valdo falava da questão financeira, quantas vezes, né, ele ajudava tantas pessoas que a gente não sabe, né, que no momento era aquilo que a pessoa estava precisando, porque às vezes a pessoa disponible tirar o dinheiro do bolso, né? Uma das coisas que a gente colocou aqui é material também, né? Às vezes você vai ajudar um recurso material necessitado, porque às vezes naquele momento a pessoa está precisando é agora, não é amanhã, é hoje. Dinheiro daqui a pouco a pessoa vai resolver. Né? Oi? Dinheiro é energia. Sim, às vezes é necessário. Infelizmente, às vezes é necessário. E às vezes é um presente útil, aquele presente que a pessoa, sabe, naquela hora justa, a pessoa chega lá e dá aquele mimo energético. Isso também tem um valor, porque não tem um valor só material, tem um valor energético, tem um valor de afetivo também, né? Então isso é muito sério.
Ó, eu já não faço mais nada, é a Jacinta. Eu vejo que também a TENEPS, né? A TENEPS é uma prova de gratidão, né? Isso aí é o cosmos, né? Porque você está ajudando ali sem ver a quem. É passo para o escuro, perfeito, né? Você tá realmente boa. ajudando. Boa, vou até anotar aqui. E uma questão, você também havia pedido o canal aquele no YouTube, o Amigos da Lusta. Amigos da Luz, né? É um canal de piadinhas extrafísicas. Tem uns muito chatinhos, mas tem uns fantásticos. O são desassédio legais, eu adoro. Eu uso uma opção pelo desassédio, eu ponho lá. Tem o obsessor. Obsessão. Aquele é bom. Tem umas boas. Sim? Não sei, não sou eu. Posso? Jacinta? Eu estava pensando, Adriana, na questão da... enquanto eu fazia alguma assistência para alguém, enquanto assistente, não esperar, né, esse retorno, assistência em retorno, não esperar que a pessoa seja grata a isso. Mas, quando alguém fizer algo para nós, a gente poder demonstrar a gratidão. Perfeito. Né? O que você está falando é o paradoxo, né? A gente não espera a gratidão de ninguém, mas a gente honra as nossas benfeitoras, a gente honra as nossas dívidas de gratidão. Então, esse é um paradoxo. A gente não espera, a pessoa não precisa, tá tudo certo, você não precisa pagar nada, estou te dando aqui, não precisa ter gratidão, mas eu vou ser grato àqueles. Então, é paradoxal, mas é legal, isso mesmo. Jacinta? Vai, Alan, eu acho interessante essa posição, que até falaram do professor Valdo, assistente 24 horas. A postura, eu acho que do assistente já é até de uma gratidão antecipada. Porque, na realidade, ele não está esperando assistência. Ele está... ele está na posição de querer ajudar. Então, ele já está numa posição de que ele não está querendo retribuição, né? Mas eu queria trazer aqui, não sei se você vai trazer ainda nesse tema. Não, vou falando, não tem problema. A questão de como ser grato às adversidades, ou como o Mário colocou ali, aos nossos assediadores, que no final das contas são, na realidade, às vezes quem mais nos ajudam. Isso, né? Mas aí eu acho que tem uma situação assim que a gente tem que pensar com calma. Concordo, às vezes aquela pessoa que nos atrapalha, elas acabam nos ajudando indiretamente. Mas pode ser um falso atrapalho, e a gente vai ajudar. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para tentar... Tá bom. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela vem com uma Proex, tá? Lá pelas tantas, ela cai numa mimese. Então, ela vai para um outro lado, ela passa 30 anos dentro de um processo. Um belo dia, aquele processo acaba, porque aquilo não era o principal que ela vinha fazer na vida. Ela casou, teve filhos, tudo certo. Teve uma via boa, tudo tranquilo. Mas ela tem coisa mais importante para fazer. E aí, aquilo tudo que ela construiu, entre aspas, acabou. O que ela imaginava que ela tinha. Então, de repente, é o cônjuge que simplesmente faz um decesso, não quero mais, tal. E a pessoa não consegue entender, porque ela não tem todos os dados naquele momento, que isso é uma possibilidade. Mas ela, na realidade, deveria estar sendo grata, porque ela se desincumbiu daquilo. Os filhos estão crescidos, ela não tem mais uma Proex junto com aquela outra pessoa, a pessoa, entende? E ela deveria seguir, ou retomar, de repente, porque ela ainda tem tempo, a Proex que ela deveria ter seguido. Né? Como fazer a pessoa acordar para essa realidade? Difícil, né? Olha, entra na análise. Eu acho que aí é difícil. Aí entra lá, manda ela para o grupo lá da Hermânia. Porque, não, é sério, tem coisas assim, na pessoa específica, a pessoa vai ter que refletir, vai ver que primeira coisa, tem que ter perdão aí. Aí já entra no Mário aqui. Né? Não, para começar tem que ter perdão, porque se ela está lá, às vezes ela está com raiva, ela não consegue nem ver que aquilo foi o melhor para ela, por raiva, por ressentimento, vamos supor separação de casal, que você deu exemplo. Orgulho, né? Então, a raiva, ressentimento, tudo isso não permite nem a pessoa enxergar que aquilo às vezes foi o melhor que aconteceu na vida dela. Então, aí entra já um processo, às vezes vai ter que ter elaboração, vai ter que ter bastante reflexão e às vezes vai ter que ter terapia mesmo, até para a pessoa conseguir entender aquilo, para ir limpando todas essas mágoas. Então, eu vejo que como fazer a pessoa? Ela vai ter que, em primeiro lugar, refletir. Entende?
refletir sobre a situação e ver. E às vezes pode ser que não. Eu acho que isso tem que ter esse realismo também. Então, por isso eu falei assim, então tudo que aconteceu de ruim, não, às vezes aconteceu de ruim porque é ruim mesmo. Porque não era para acontecer mesmo, mas eu posso fazer uma limonada. Beleza, que bom, eu consegui fazer uma limonada. Quem me ajudou a fazer limonada? Vai ter muita gente que eu vou ter grato por ter me ajudado a fazer limonada desse limão. Entende? Mas às vezes foi ruim porque foi ruim mesmo. Às vezes a pessoa pisou na bola, às vezes o ideal era outra coisa. Então, acho que tem que ser realista para isso também, entende? Às vezes aconteceu, não era o legal, não era o melhor, mas é o que eu tenho hoje, é o que temos por hoje, né? Então tá, o que eu vou fazer com isso agora? Vou ter que fazer alguma coisa, vou resolver isso. Vou aprender com isso? Vou. Vou ser uma pessoa melhor daqui para frente? Vou. Vou aprender a que isso, vou fazer o possível para que isso não aconteça de novo? Vou. E seguir em frente. Então, eu acho que refletir sobre isso tem que passar pelos dois panos. Não entrar naquele poliana também de tudo aconteceu, a vida é ótima, foi o melhor, não necessariamente. Pode até chegar à conclusão, não, realmente foi o melhor para todos, beleza, realmente. Mas passar do princípio a pensar que também pode não ter sido. E paciência. E a gente não está aprendendo? E vamos fazer o melhor a partir daí. Então, acho que esse realismo que vai ajudar até a pessoa a olhar essa situação. Porque ela, se ela olhar para a situação com a obrigação de ter que achar que tudo foi o melhor, às vezes não é. Então, ela vai ter que ter essa visão realista e tá, tudo bem. Se não foi também, ok. Entende? Ok. Acho que o grande chave é olhar com realismo. Com realismo e sabendo o seguinte, mas vendo solução. E eu vejo que a Conscienciologia nos dá isso. No momento que ela fala dessas múltiplas vidas, que ela fala de tudo isso, a gente vê que, gente, tudo tem jeito, a gente pode melhorar, a gente está aprendendo. Então, isso dá uma visão de olhar, ok, isso aqui não funcionou certo, não foi o melhor, tá, ok. Quais são os meus traços? Aí entra a questão da consciencioterapia, da autopesquisa, da conscienciometria. Quais os meus traços me levaram para essa situação? Então, o que me levou a essa condição pior? O que eu posso reciclar agora para mudar? E você vê que você tem a eternidade pela frente. Isso dá uma motivação. Tudo bem, né? Eu vou ser criança de novo, eu vou ser jovem de novo, sabe? Tudo vai, o ciclo vai continuar. Então, que eu seja isso numa espiral, que eu seja jovem de novo, mas mais lúcido, que eu seja criança cada vez mais lúcida, e assim vai. E que eu seja um idoso cada vez mais lúcido. Então, eu vejo por aí, sabe? Eu tenho muita dificuldade de ver só por esse lado, assim, tudo é bom, não, às vezes foi ruim. E eu acho que esse realismo que, pelo menos, me ajuda a tentar olhar aquele fato da melhor maneira e tentar achar uma solução. Eu pensava no aprendizado, né, de tudo isso, que detrás de todo fato agradável ou desagradável, que a gente pode perceber, pode vivenciar, tem detrás sempre o aprendizado, gente. Que a gente acertou quando a gente... Mas aí já é a nossa postura. Sabe que penso na flexibilidade que você falava, a flexibilidade de poder compreender isso, que tem coisas que vão a dar certo, tem coisas que não vão a dar certo, mas tem um motivo para isso. Que eu não compreenda na hora o motivo pelo qual isso ocasionou, não significa que não tenha um motivo. Mas o que muda é a nossa postura, você vê? Se isso aconteceu porque tinha que acontecer, ou que aconteceu porque realmente não era o ideal, mas aconteceu, o que vai mudar é o seguinte, bem, o que eu faço agora com isso? Então, essa postura acho que precisa ser trabalhada nas pessoas, tanto em nós mesmos, quanto para ajudar as pessoas. A ter essa postura, bem, e agora? O que eu faço com isso? Entende? Então, isso que vai mudar é a história da limonada, né? O que eu vou fazer? O que eu vou aprender, então, com essa situação? O que eu posso aprender de mim mesmo nessa situação? O que eu posso aprender mais do mundo em relação a essa situação? E o que eu posso começar a fazer hoje para evitar que essa situação volte a acontecer no futuro? Então, isso, a pessoa sai daquela ação da vitimização, de ficar reclamando, de ficar naquele processo de queixismo, para uma coisa proativa. Bem, tá, e agora eu vou fazer o que com isso? Baby, você está um tempão com esse microfone. Tá. Depois coisas que eu pensava assim, de gratidão, é a resoma, a tenepes coincido, que é um motivo de gratidão, e a gente nem sabe o que vai acontecer depois, mas sempre sabe que é uma coisa boa, né? Que é a possibilidade de... Não imagino que para o ofiexista o que pode ser, né? Porque são coisas bem importantes que a gente vai reconhecendo dentro do aprendizado da conscienciologia.
E vou te dar um feedback. Eu, lendo teu livro, eu tive assim possibilidade de fazer assistência brava, essa que você comentou, de seriscagem brava. E eu, sabe que veio a ideia, quando lia o livro, que bem, eu agradeço realmente. Bem, eu estou tirando muito partido do teu livro. Né? Legal, que bom. E eu pensava também na recuperação de cons, né? A recuperação de cons, o efeito da recuperação de cons, o que pode fazer. Né? São essas coisas que vieram e a inteligência evolutiva que vão junto. Né? Bem legal, bem legal. Meire, vamos passar para a Meire, que ela está um tempão ali com aquele microfone. Nesse sentido que você estava falando agora há pouco, da importância do desenvolvimento do senso da gratidão e da gente começar a dar provas, né, fazer isso na prática, como até uma profilaxia dos nossos adoecimentos. Porque a gente começa a entrar, acho que num padrão de tentar entender, de tentar fazer essas limonadas de tudo o que acontece, isso vai tirando a gente um pouco da faixa das patologias, né, aos poucos, eu acho. A gente vai tendo oportunidade de ressignificar as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, eu acho que é muito interessante pensar na gratidão como uma técnica, como uma profilaxia mesmo de adoecimentos. Até você está falando interessante. Eu vi nessa revista aqui que ele fala alguma coisa parecida. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver. Eu até estou para comprar o livro. Ver se eu vou achar aqui. Que ele faz uma correlação aqui, ó. Que tem a ver mais ou menos com o que você falou. Ó, uma pessoa que diante de qualquer obstáculo sempre se coloca como vítima, como coitada, o sistema endócrino dela responde colocando no corpo os chamados hormônios do estresse, que são essencialmente cortisol e adrenalina. Dessa forma, a pessoa vive constantemente no modo de sobrevivência, no qual ela está ali em uma situação em que vai precisar fugir ou lutar para se defender. E nosso corpo não foi programado para se manter no estado de estresse continuamente, por isso fragiliza os sistemas, mina nosso sistema imunológico. Ao contrário disso, a ciência vem pesquisando que o estado de gratidão se comunica com outra reação química em nosso corpo. Agradecer por tudo o que acontece e pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios, nos deixa em estado de prontidão e em modo criativo. Isso porque a gratidão joga no organismo os neurotransmissores do bem-estar, que são as serotoninas e a dopamina, ansiolíticos naturais. Então aqui eu nem tinha citado antes, porque eu tenho que ver a fonte disso aqui, né? Porque ele não colocou aqui a fonte. Mas independente, né? A gente pode até checar se é isso mesmo, né? E o médico pode me ajudar. Mas é interessante o que foi colocado aqui. Mas até o efeito da assistência, né? Quando a gente faz assistência, ela gratifica. A gente se sente bem. Então, acho que isso tem a ver com esse processo todo, de ser grato, de estar grato, né? De aprender, de ter essa coisa que o Mário colocou, de desenvolver a gratidão até pelos assediadores, por tudo, né, que acontece. Por tudo, pelas fatos. É interessante. E aqui. Oi, diga lá. Eu estava pensando aqui que estava me vindo a ideia que o assunto tem a ver com o holopensene. Então, tem até a ver com o que vocês estavam falando. Parece assim que manter um holopensene homeostático, ele é, de certa forma, uma prova de gratidão, porque você está exteriorizando e está conseguindo manter o que, de alguma forma, em algum momento, a gente teve um lampejo de como era aquilo. A gente tem padrões mais homeostáticos e menos homeostáticos, né? Mas a gente ter a oportunidade de ter uma referência de homeostase maior e conseguir manter isso é um esforço que envolve um senso de gratidão, de certa forma até uma prova de gratidão e uma gratidão antecipada, assim, porque você tenta manter assim um padrão que vai além do que você percebe de retorno, de alcance, né? Então, o que me trouxe até essa reflexão foi lembrar da mega euforização, porque nas mega euforizações, assim, a gente acaba vivenciando um padrão, tem uma oportunidade de ver como pode ser viver daquela forma, e depois é um esforço pessoal de conseguir manter aquilo, né? E aí nesse esforço a gente acaba
de certa forma, tentando retribuir, e aí, na medida que a gente vai tendo esse esforço, vai vendo a repercussão daquilo, né? Que é muito maior do que a gente tinha como referência anterior, então acaba sendo uma gratidão antecipada. Porque a gente tem que primeiro se esforçar e depois vai acabar vendo que o retorno, a repercussão é maior, né? Até. E é interessante você estar falando que aí acaba de vez do mito do sofrimento purificador, né? Aquela, eu vou sofrer e eu estou purificando e melhorando o mundo. Não estou. Eu estou empesteando mais um mundo de sofrimento que já está assim, né? E que o contrário, que é justamente a nossa postura de saúde, é que nós estamos ajudando mais o mundo, porque nem que seja uma gotinha d'água, mas a gente já está, mais pessoas, por exemplo, se a gente vê a quantidade de tenepsista, tem o Amado aí, né? Quantas, né? O mundo está aumentando, antes era poucos, agora a quantidade de tenepsistas já tem espalhados pelo mundo, né? Então, quer dizer, são pequenos focos de energia positiva, não é isso? Que a gente não sabe se isso tem uma relação entre eles, aí a gente tem que ver, né, as conexões que possam haver, mas não importa, são holopensenes. E eu vejo a tertúlia também, a Terezinha falou da tertúlia, né? Eu lembro que quando começou a tertúlia transmitida, para mim isso é muito sério, porque cada teletertuliano que está em qualquer lugar, ele está vinculado a esse holopensene, ele acaba, nem que seja naquelas 2 horas, mesmo que depois ele, né, vai pensar besteira, mas pelo menos durante 2 horas, ele está doando energia e está fixando no holopensene saudável. Mas a tendência é que ele nas outras horas aumentando esse holopensene, né? E isso são pontinhos, eu fico pensando no mesmo mapa mundi, assim, os tenepsistas, é legal se tivesse isso, né? Cada tenepsista deve dar muito trabalho, né? Colocar os pontinhos assim dos tenepsistas todos. Depois os teletertulianos todos conectados. A gente vai vendo que a gente vai pegando. Não é interessante pensar nisso? Então isso é muito sério que você falou. Então uma prova de gratidão nossa para a humanidade é isso. Quanto mais saudável nós formos, quanto mais nós pensenizarmos bem, lembra? Pensene é pensamento, sentimento é energia. Então, quanto mais energia positiva a gente está jogando para o mundo de saúde, nós estamos melhorando um pouquinho. Olha que o mundo está difícil, hein? Vai ver, o negócio não está fácil, não. Mas, estão melhorando. Aí entra a questão da TARES. O que a TARES vai fazer? Justamente esclarecer as pessoas para elas começarem a ser mais saudáveis. Você vê que está tudo interligado, né? Tem a ver, assim, com a conexão com o amparo, né? Porque, às vezes, só de ter um holopensene mais homeostático, a TARES, às vezes, vai vir assim, você nem... eu noto muito isso. Às vezes, está num contexto, aí a pessoa vem falar alguma coisa, você fala... Né, você capta e fala, assim, sem, às vezes, ter entrado profundamente no contexto da pessoa, mas você foi um canal para aquele esclarecimento chegar na pessoa. Então, a manutenção do holopensene em si acaba permitindo uma rede assim, de interassistência. Isso entra a questão da gratidão. A gente tem que ser grato, porque às vezes o amparo fala pela voz. O sediador também fala, mas às vezes o amparador também fala pela boca das outras pessoas. Saber perceber isso nos pequenos gestos, às vezes é um gesto, é um ato. É o amparador falando, o caminho está certo, segue em frente. A gente tem que ser grato. Aquela pessoa, ela foi um canal para dizer, isso aí, está indo bem. Está indo bem, calma, está indo bem. Tem aquele filme tão engraçado, não sei se vocês viram aquele... Não é possível, é daqueles vidas sucessivas aquele que morreu agora, não, já tem um tempinho, Robin Williams, 7 vidas, o nome é 7 vidas, dá uma olhada aí, me ajuda aí, é aquele que vai tendo várias vidas sucessivas, esse filme é muito bom, sabe, lembra? Desde a Idade da Pedra, e ele tem o mesmo trafar, não é o feitiço tempo, ele está no mesmo dia. Esse tem várias vidas, desde a Idade da Pedra, vai tendo vida, vai tendo vida, vai tendo vida. Dá uma olhada, olha Robin Williams, vai aparecer os filmes dele. Não é A Viagem, não é Robin Williams, Patty Adams. Não é A Viagem. Põe a filmografia dele. O que é interessante, até porque ele mostra o mesmo trafar, né? Então o trafar dele, ele teve um trauma lá na Idade da Pedra com a família. Que ele foi lá, ele tinha que fugir para um lado e resolveu fugir para o outro e aí dizimaram a família dele. E todas as outras vidas ele estava longe da família, ele não conseguia ter família. Ele sempre se enrolava e ele ficava enrolado. E na última vida dele, ele está separado da mulher, porque ele era o trafar dele. E ele estava tentando fazer a nova relação com os filhos. Aí vira o menininho para ele e fala assim,
E ele todo sem graça, ele não sabia o que ele fazia. Aí o menininho fala assim, você está indo bem. Mas eu acho tão legal isso. Então, se um amparador vira e fala assim, você está indo bem, já está ótimo, né? Já sente, tá indo, ó, vai devagar, você está indo, calminha. Achou aí? Não. Vê, ó, entra no Wikipedia aí, Robin Williams, e vai aparecer aí. Eu acho que é 7 Vidas. Esse filme eu não consigo DVD, não consigo nada dele, é um problema. Eu tinha em fita cassete, mas fita cassete, coitada, travou lá. Então, eu acho que eu vou ver se o Chico consegue salvar, mas não sei se... Eu comprei usada ainda, que eu consegui no negócio para pedir. Quem ia falar agora? Cadê a Mercedes? Oh, tem aí em cima, diga lá. Fala lá. Tá bom. Mas também estou obrigada por muitas coisas. Porque, em primeiro lugar, obrigada a meus pais, a minha família, a meus irmãos. Porque eles conseguiram que eu aprendera muitas coisas. Em segundo lugar, também está o tema das amizades, tanto de Espanha como de aqui. Gratidão, muito grata também por isso, não? Também estou grata a uma coisa que parecerá uma boberia, mas o holossoma, estou grata a meu holossoma. ¿Por quê? É importante. Porque, sobretudo, al soma en primer lugar. Yo nunca había hablado con el soma, con mi soma. Es como si fuera una cosa que yo estoy acostumbrada a tener este cuerpo, estoy acostumbrada a comer, estoy acostumbrada a hacer. No, me di cuenta que yo tenía que hablar con mi cuerpo, ¿sabes? Con los órganos. Porque me he dado cuenta de la importancia que tiene el soma, cómo está constituido de una forma tan inteligente, que me fiqué noqueada, ¿sabes? Cuando comencé a ver todo el proceso interior del soma. Y claro, estoy agradecida también, grata, al resto del holosoma, porque me lloró mi cuerpo, me lloró mi energía, me lloró mis emociones, me lloró mi mental soma. Entonces, estoy súper grata, con mucho esfuerzo, sí, mas ese esfuerzo si no ponemos que estamos aquí de caminada. No, estamos aquí para trabajar bastante. Estoy grata por hacer TENEPES desde el 99 que conocí la concienciología. Estoy grata de asistir. Y estoy grata también a mis asediadores y a todas aquellas figuras que yo no conozco y que posiblemente yo dañé bastante. También estoy grata y yo estoy intentando compensar todo eso. Por todo eso que parece pouco, hay muito mais, mas não quero ocupar também muito tempo. Estou grata. Muito bom. Valeu. Agora você falou do soma, é muito interessante. Tem uma ortopensata do professor Valdo que ele fala de ser grato ao soma. Mas eu acho que eu não trouxe ela aqui. Eu não tô achando. Mas tem. O ortopensata tem lá de ser grato ao soma. Eu achei muito interessante você lembrar disso. Adriana, achou aí, não? Segredos da Vida. Gente, olha, Segredos da Vida. É porque onde eu tirei 7 Vidas, não sei. É outro filme. É outro filme, tá certo. Segredos da Vida, gente, guarde esse filme. Se alguém conseguir isso em DVD, me avise, por favor. Ou conseguir baixar na internet, avise, por favor. Não sei, eu não tenho Netflix. Não, eu sou do contra, não tenho. Não tem Facebook também, não liga comigo, mas tem WhatsApp, tá bom? WhatsApp. Quem quer falar? Sim. Você? Eu não sei. Ô, Jacinta? Ih, eu estou passando na frente da Jacinta de novo, tá lá. Vai, Adélia. Só ia comentar rapidamente aqui a questão no léxico. O professor Valdo colocou lá, tem 3 partes de interassistência. E é bem legal, porque coloca muito claro essa questão de interassistência para todos, para tudo e todos, no processo de servir. E uma outra coisa é ser grato à gratidão do outro. Então, isso ser grato também. À gratidão do outro também é uma maneira de deixar-se ser ajudado, né? Então, deixar-se ser ajudado também é uma forma de gratidão. Isso é muito sério. É aquela questão, às vezes a pessoa, ela se considera em dívida com você, ela quer te ajudar. E a pessoa desorgulhosa não quer deixar. Não, você tem que saber que a pessoa, ela está querendo retribuir, então ok. E valorizar, né? Valorizar essa gratidão. Valorizar. Tem um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, Jacinta? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Pode, fica à vontade. Adriana, eu também estou estudando, né, o tema da gratidão. Ah, legal. E um dos assuntos assim que me motivou a estar estudando isso é entender o despertar da gratidão, como esse sentimento ele surge, emerge nas pessoas. Aí, de coisas que eu li e já observei, muitas vezes as pessoas passam por situações críticas, adversas, e a partir dali, né, ela tem um choque, um confronto de valores e passa a reconhecer os benefícios, né? Mas acontece naquele momento, tipo assim, a pessoa só dá valor depois que perde, né? Eu tenho visto muitas pessoas, meu familiar morreu, aí agora, como essa pessoa me ajudou, mas agora já, né? Vamos dizer assim, é uma gratidão tardia, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, eu queria saber, você comentasse um pouco como você vê essa questão do despertar da gratidão, em que contextos você acha que ela emerge e qual a relação disso com os valores pessoais, né? Por que somente nesse momento que muitas vezes ela tem um choque de valores, esse sentimento ele desperta? Eu vejo que aumenta com o aumento da nossa lucidez. Então, vamos ver só a lucidez intrafísica e depois a lucidez multidimensional, então ela aumenta muito. Então, tem a ver com lucidez. Às vezes a pessoa precisa, para sair desse processo, ter mais lucidez na hora de uma perda. Eu chamo isso de choque de realidade. Então, às vezes cai aquele negócio na sua cabeça, então você é obrigado a estar lúcido porque você tem que lidar com aquilo. Então, assim, acabou a fantasia porque o fato é esse, pá. Então, às vezes a pessoa, nesse momento, ela vai começar a acordar para situações. Mas não é a condição ideal. É igual a EQM, não é a condição ideal. Mas é bom? É, ok. Mas o ideal é que a gente saia do corpo luz, sem estar doente, sem estar morrendo, para sair, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu vejo que a gente, por isso que eu penso que o senso de gratidão, lembra, ele é um processo de construção. Então, a gente tem que ir construindo esse senso de gratidão. Então, a gente vai construir aumentando a nossa lucidez, começando a ter mais atenção às coisas que acontecem, saindo do nosso ego, fazendo lá a terapia, lá os grupos da Irmânia. Então, quer dizer, a gente começar a refletir, fazer o que você está fazendo, de estudar sobre isso. Então, eu vejo que a questão da gratidão requer que a gente comece a pensar sobre isso e sair do nosso ego. Então, isso é muito comum quando a pessoa morre. Aconteceu comigo, às vezes. Quando a pessoa morreu, aí você fala assim, gente, como eu aprendi com essa pessoa? E como eu poderia ter aprendido mais? Então, eu falo, nossa, essa pessoa era muito bom nisso. Bem, agora tem que esperar uma outra vida que eu vou cruzar. Podia ter aproveitado. Que técnica que você faz com isso? Né? Então, a morte faz a gente refletir de que, poxa, eu poderia ter aproveitado muito mais aquela situação. Mas passou, vamos agora ver outras. E ficar atento para não acontecer de novo, para agora a gente estar mais atento às outras pessoas, a essas interações e esses trafores das outras pessoas. Então, também, a gratidão tem a ver com traforismo, não tem? Tem eu conseguir enxergar o trafor do outro, naquilo que o outro é bom e naquilo que ele pode me ajudar. Então, às vezes, a gente pode ser grato só por aquela pessoa estar perto da gente, porque aquela pessoa ela tem uns trafores que a gente aprende vendo. E por que não perguntar? Se a gente não enxerga, acabou. Uma pessoa que é muito competitiva, ela não enxerga nada, porque ela está sempre querendo suplantar o outro. A pessoa que ela está querendo ajudar os outros e ela está querendo, ela tem essa tranquilidade, ela vai conseguir ver o trafor do outro. O trafor do outro não a ameaça. Entende? Então, na hora que o trafor do outro não me ameaça, eu consigo ver o trafor do outro, consigo ressaltar o trafor do outro, e melhor, eu vou aprender com o trafor do outro, que é mais. Ninguém sabe tudo. Então, a gente começa a ficar grato ao grupo, aos amigos. Porque como que a gente aprende com o colega? Porque é naquilo... Gente, mas olha como é que a pessoa ela é boa nisso aqui. Peraí, como é que faz isso? Às vezes, só de ver a pessoa funcionando. Por exemplo, você falou questão de valores. A questão de valores e cosmoética do outro, eu gosto muito de ver e eu fico muito feliz quando isso acontece. É que você vê uma reação do outro, cosmoética, que fala, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Deu hoje aqui a Patrícia, né? Gente, realmente, podia ter ficado grávida, antecipado aos leitores, eu não tinha pensado nisso. Gente, já vou começar agora. E assim, outros atos da vida. A gente começa a ver aquela reação, gente, essa reação aqui é muito positiva. Eu não tinha pensado nisso. E às vezes depois da pessoa, né? Não, o ideal é que seja na vida intrafísica, né? Às vezes vem depois que morreu, né? Que foi que se viu todo o valor, né? Às vezes, mas aí é o dia a dia, né? É mais difícil, santo de casa, né? Como dizem. Então, essa atenção no dia a dia, eu vejo que a gente vai construindo com o aumento da nossa lucidez.
E aí entra a nossa consciencimetria, porque a gente vai ver os nossos travões emocionais que podem estar impedindo da gente enxergar o que o outro tem de bom para nos oferecer. Os travões que impedem que a gente receba, como a Adélia falou, a gratidão do outro. Tem uma coisa no Brasil, uma cultura muito... Já falei isso aqui antes, né? Em outras tertúlias. A pessoa tem dificuldade de elogiar. Então, eu vi isso recentemente. Do meu pai, posso falar aqui, né? Meu pai falou assim, olha, vou te falar uma coisa, mas não é para você ficar metida, não. Uma coisa, não foi metida a palavra dele. Ah, porque aí me fez um elogio. Mas teve o preâmbulo antes, olha, não é... Mas, ó... Então, eu falei, gente, como é que isso é cultural? Quer dizer, você já está com medo da pessoa, não vai, ó. Então, ó, vou te dar um elogio, mas, ó, calma, entende? Então, mas não tem isso muito no dia a dia? A pessoa tem uma dificuldade de elogiar o outro? Por que será isso? É uma coisa que me implica. Eu fico pensando. Tem muitas pessoas também com dificuldade de receber, né? Mas é a mesma coisa. Eu entendo como a mesma coisa. Você não vai dar e também o outro você não, peraí, vai me elogiar, não. Se aquela coisa, né, roupa bonita, não, foi baratinha, né? Não tem como isso. Não, foi baratinha isso aqui. Não, qual o problema? Tá vendo que ou é velha, não velha. Essa roupa é velha. Não tem isso. Isso é uma coisa cultural. Eu gostaria de entender isso melhor. Ainda não entendo melhor, mas é um fato. É uma coisa cultural nossa, do Brasil. Não sei se Portugal também é assim. Até eu tenho que perguntar para a turma. Entende? Então, eu vejo que tudo isso vai levar à questão da gratidão também. Porque na gratidão, na hora que eu expresso a minha gratidão, eu estou falando do outro, do trafor do outro. Olha, você me ajudou muito. Você foi muito bom para mim naquele momento. E separa. O fato de eu estar falando que a pessoa é muito boa, não estou falando que ela é boa em tudo. Eu não estou falando que ela é um serenão. Eu estou falando que naquilo ela me ajudou. Então as pessoas, às vezes, talvez por generalizar, não, se eu vou elogiar, eu estou dizendo que a pessoa... Não, eu estou dizendo que é boa nisso. Ok? Então, esse jogo eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Diga aí, Jarbas. Admiração e discordância. Até o professor Valdo, isso ele fala aqui, ó, que uma das grandes provas na questão da gratidão é você colocar a questão da admiração e discordância, né? Porque eu posso ser grato para você, mas discordar de você. Ué, mas não é? Fala lá, quero ouvir você falando. E a mesma menção antes do choque de realidade, você ter a dimensão real da pessoa à sua frente, daquelas com as quais você interage. Não, fulano é bom nisso, eu discordo de tais e tais ações ou condutas dele, porque não acho que ele é bom, mas nisso é inexemplaristas. Mas no que ele é exemplarista, estou contigo e não abro. Concordo. Mas isso é uma visão que entra na questão da visão realista, né, das pessoas. A pessoa é muito boa nisso ela não está tão boa assim. Mas todo mundo é assim, eu sou assim, todo mundo é assim. Né? A gente uma coisa a gente já está um pouquinho melhor, no outra a gente está precisando melhorar, e assim a gente vai. Então, saber dosar isso, eu penso que a gratidão tem uma correlação com isso também. A gente expressar a gratidão, então se uma sociedade ela tem dificuldade de elogiar, que ela acha que não vou elogiar não, senão a pessoa vai se achar, né? Então não vou elogiar, como é que vai ser? Como é que ela vai expressar gratidão? É um elogio, não é um elogio? Olha, muito obrigada, você me ajudou muito aquilo, gostei muito daquilo. Você está elogiando. Então, passa por várias situações. Então, a gente tem que também desconstruir essas questões que eu não sei de onde nasceu isso. Pode ser lá, tem uma chance de ser um arranjo religioso enorme, mas eu também não sei tanto de religião assim para poder afirmar. Não vou afirmar isso, mas tem um cheirinho, não tem? Mas não sei dizer, não posso afirmar que é isso. Entende? Mas da onde nasceu isso é uma boa pergunta. Opa, que beleza! Pena que não tem negócio para fazer aquele pão. Fala. É o seguinte, eu acho que o Brasil tem sério com os idosos. Eu acho que falta gratidão aos idosos. Mas é uma gratidão, não é aquela de elogios ao idoso, é uma gratidão verdadeira de não maltratar o idoso, de todos. Que em outras, eu acho que em outras sociedades isso acontece. De você valorizar a velhice, né? De você ter gratidão a tudo aquilo que a pessoa fez durante a vida dela, seja qualquer classe que ela esteja. Entende? É isso que eu queria que você falasse. Interessante. Isso é outra coisa que precisa ser estudada, né? Tem sociedades que isso é mais bem cuidado. Eu vejo que isso está mudando um pouco, mas aí tem a ver um livro, né? Ao final do livro eu falo isso, né? Da infantilização social.
há uma dificuldade de envelhecer muito grande. Segundo aquele autor que eu sempre cito, da maturidade mental, ele vê uma correlação disso com o medo da morte, né? A pessoa tem medo de morrer, então você envelhecer quer dizer que você está mais próximo da morte, então já começa a negar o envelhecimento e assim vai. Isso é uma coisa que a gente tentou colocar aqui e refletir sobre isso no livro, né, da parte do envelhecimento. E eu concordo com você, a gratidão pelaquela vida que estava ali, pela que ajudou, né? E vamos pensar. Como é que a gente muda isso culturalmente? Os idosos estão cada vez mais ativos, né? Porque a velhice está cada vez mais estendendo. Só que chega a hora da velhice final. As pessoas estão chegando lá 90, 100. Mas chega uma hora que, independente do quanto estourar, vai ficar mais debilitado, vai precisar de mais. Antes ficavam os 60, agora estão ficando uns 90, 100. Mas daqui a pouco vão ficar os 120, mas a tendência é chegar uma hora que vai precisar mais de receber e menos de dar, em função das próximas necessidades físicas. Eu entendo o que você está falando, eu acho muito sério. O que a gente poderia fazer para isso começar a mudar? Adriana, você poderia... E aí entram os projetos aí de melhorar e de ter as casas dos idosos para ver se isso favorece. Você podia repetir a referência bibliográfica que você deu? Qual que é o autor que você falou? Maturidade mental. Quem é ele? Overstreet. Ele está aqui, ó. No livro tem. E esse você consegue comprar no sebo. No estante virtual tem um monte. Esse livro eu acho que vale a pena. Maturidade, é super atual. É de 1960, eu acho que ele publicou esse livro. Então, ele fala a questão porque é difícil encontrar um livro de maturidade psicológica, né? São poucos. Então, ele fala bem da questão da maturidade psicológica. E ele fala isso, ele fala da questão da terceira idade, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que prescrevemos, isso naquela época, prescrevemos hobbies aos velhos. E ele fala assim, isso é uma afronta à nossa maturidade. Quer dizer, como se você vai ficar fazendo só hobby, entende? Só pegando um ganchinho, sim. ontem eu estava conversando isso com a professora Amalo, nós vamos ser velhos diferentes. Nós não vamos ter assunto para falar. Porque, veja, o exemplo do professor Valdo. A ideia da gente é ter produtividade até a dessoma. Isso. Então, se a gente não criar certas condições para ter uma longevidade, uma velhice produtiva, como é que vai ser? A gente já está vivendo isso um pouco aqui na CCCI. Já está acontecendo. E algumas pessoas com mais idade estão ficando sozinhas, nós não temos uma comunidade realmente que isso está sendo visto, e a pessoa está dentro de uma casa convencional e ela não está tendo convivência aí na terceira idade, porque precisa haver uma certa interação para que essa produtitividade se e mantenha, o que eu vejo é o né? seguinte, pela observação dos idosos perto de mim e no caso do meu pai está lúcido, com 90 anos de idade, mas ele precisa de ajuda. Entende? Uhum. Coisas do dia a dia, ele anda sozinho, faz tudo sozinho. Mas pequenas coisas, ele precisa de ajuda. Lembrar o remédio. Sabe coisinhas pequenas do dia a dia que tem que ter alguém ali do lado. Então, eu vejo que a longevidade lúcida é a nossa meta. Mas a gente vai precisar. O que eu vejo é o seguinte, na minha observação, depois de certa faixa etária, é cada vez mais difícil. A gente vai precisar de um suporte. A gente pode estar super lúcido, mas vai ter que ter um suporte. Entende? Um suporte externo, seja um cuidador, seja lá o que for. Uhum. Entende? Então, a gente tem que pensar nisso. Como? Oi. Opa, pode falar. Tudo bem? Acho que deixa eu ver se já está ligado. Pode falar. Tá. Oi. Como nós podemos expressar nossa gratidão, além das palavras, em 3 situações. Primeiro, para a mãe. Segundo, para os amparadores extrafísicos. Mãe, amparador e qual a próxima? E o amparador intrafísico. E o amparador intrafísico? Bem, Com ações. Né? ações, a questão da mãe é a grande gratidão que a gente tem que ter. A mãe pode estar dessomada ou pode estar viva, né? Se está viva, entra a questão do cuidado, você vai cuidar da sua mãe, dar carinho para ela, esclarecer, dar bons livros. Então, você vai ajudá-la, tá certo? Você vai ajudá-la.
Não, dar bons livros para ela. Então, livros que esclareçam. Vamos supor, às vezes tem mães que são da Conscienciologia e mães que não são. Às vezes a mãe não é da Conscienciologia, mas às vezes ela gosta de livro espírita. Você vai lá selecionar um livro bom. Às vezes ela não gosta nem de espiritismo nem nada, mas você vai achar um outro tipo de livro ou algum outro tipo de atividade que você possa ajudá-la, entende? Se ela não gosta de ler, você vai tentar ver o que ela precisa e ajudar. Isso é da mãe, tá. Aos amparadores intrafísicos, você tem que ajudar os outros. O amparador está aonde a gente está ajudando os outros, não é isso? Ele está. Então, quanto mais assistência a gente faz, mais nós estamos agradando os nossos amparadores. Então, a maior gratidão que a gente pode mostrar para os nossos amparadores é a gente fazer cada vez mais assistência, porque a gente está ajudando eles, que é o trabalho deles. Eles têm que nos sujar, não é isso? Só que vai ajudar a gente a fazer assistência, tá certo? E os amparadores intrafísicos, de certa forma, é a mesma coisa. Se a pessoa está nos ajudando, a gente vai ajudar essa pessoa na hora que for preciso, a gente coloca. Às vezes você vai o quê? A pessoa te ajudou, você vai lá e dá um mimo energético para essa pessoa, é uma prova de gratidão, é um tipo de gratidão. Vai lá e compra um presente para ela, vai lá, compra um livro para ela, vai lá, às vezes dá uma energia positiva, acolhe essa pessoa, ajuda quando ela precisar, tá certo? Então você vai fazer isso com os amparadores intrafísicos, ajudando, atos. Pode ser desde o que ela está precisando, você vai ver o que a pessoa está precisando. Pode ser dinheiro, às vezes ela está precisando de um abraço, às vezes ela está precisando de um ouvido para escutar um problema dela. Então, vai ter que ver o que ela precisa. Então, em resumo, é desenvolver um holopensene de apoio mútuo com os amparadores intrafísicos. Apoio mútuo. Um ajuda o outro. E a prova é o quê? Fazer assistência, é o ato. Vamos ajudar. Tá bom? A gente vai continuar falando do... vamos lá. Se não, pega essa azulzinha. Não é isso? Porque várias vezes assim que eu fui expressar... Está funcionando agora? Eu pego o azul, que eu acho que esse vermelhinho não está muito bom, não. Sim, assim, várias vezes em que eu fui agradecer, eu senti uma energia muito boa. Assim, gera uma energia, não sei se isso é uma coisa geral, e sempre é isso, essa energia boa que gera, né? Sim, porque na hora que você está expressando a gratidão, você está jogando as suas melhores energias para aquela pessoa. Isso dá um sinergismo, né? Então, por exemplo, o que é a ideia do mimo energético? Mimo energético, você vai dar um presente para a pessoa. Então, aquele está cheio de energia, aquilo, de positiva. Então, aquilo vai reverberar na pessoa. Vai reverberar em quem recebe também. E reverbera em ambos, porque ali é uma coisa positiva, dá um sinergismo positivo. Quando a gente agradece. Sim, às vezes não é nem o presente, a palavra também. E agradecer, não é? É muito legal, já prestei atenção a isso, assim, a energia é muito boa. Muito bom. Quem? Diga lá, Jarbas. Eu estava, quando há algum tempo você falava, né, no exemplo do filme, o menininho, você está indo bem. Você está indo bem, isso é muito engraçado. O Adélio mencionou também a gratidão pela gratidão do outro. E o cara estava há séculos tentando superar aquilo, entende? Porque precisava do Itaim. Como demoram, e um evento traumático, às vezes a gente pensa, né, essa vida atual, uma vida crítica, o que você está fazendo, a retrospectivação toda que nos é possível a partir do contato com o paradigma consciencial. E como é importante e feliz a sua abordagem do tema. Era só, né, já que a gente falou de elogio, para te elogiar. Legal, obrigada. Não vou ficar sem graça, porque eu tenho que honrar o que eu falei. Eu às vezes brinco, né, gratitude, eu fico brincando em inglês, great attitude. E é outra brincadeira para variar aqueles neologismos de... O menininho, eu brinco, né, pensando no termo convalidação. Você tem a convalidação de quem você estabelece trocas, aí você bota o com lá em itálico, ou se quiser, para ficar mais demarcado, bota no plural, cons, validação. E os cons, né? Recuperação das unidades de lucidez. Então, ter a consvalidação do outro à sua frente, como dar um banho de energia e você, opa, estou no caminho certo. E lembrar que a assistência é sempre inter, né? Então, a gente sempre está aprendendo. Então, tudo que a gente faz de bom para o outro volta, é a lei do retorno. Então, é de lá para cá. Simples assim. Sempre é. Né? Mais alguém quer falar? Então, eu vou falar com alguns tipos.
Acho que eu vi o Juvenal, não alucinei o Juvenal, vi o Juvenal. Tem alguns tipos ali, ó, que a gente já está falando para falar mais um pouquinho. Ó. Afetiva. Por exemplo, como é que eu posso dar uma prova de gratidão afetiva? Auxiliar na mudança do ânimo para melhor de uma pessoa. Se ela está numa crise, né? E às vezes você vai lá, como é que você vai retribuir? Tentando melhorar o ânimo dessa pessoa. Aí a paciência que eu falei para o colega aqui atrás, né? De ouvir, né? Vai ouvir aquela pessoa, ter a paciência para tentar mudar o ânimo da pessoa. E o acolhimento cordial e generoso no cotidiano, foi o que falou a Janete, né? Então, às vezes, você acolher no cotidiano as pessoas da melhor maneira é uma forma de gratidão àquela pessoa e às outras pessoas todas, né? A gente falou um pouquinho que a gente chamou de desassediadora, né? Às vezes você vai lá e vai fazer uma escagem lúcida. Então, às vezes ninguém está vendo. Você foi lá, pegou a consciência que está incomodando, né? Foi embora, não falou nada, o Mário é expert nisso, ele vai lá, tira a consciência, faz com aquela cara de paisagem e vai embora, né? E, às vezes, também você vai fazer, isso também é importante, é o que eu estou tentando fazer aqui, uma contra-argumentação para o corte do autoassédio. Então, na hora que a pessoa está com autoassédio, a gente vai lá e tenta contra-argumentar e eliminar aquele autoassédio. Também é um ato que é passível, estou falando que esses atos são sempre de gratidão, pode não ser assistência, mas são alguns exemplos de atos que podem funcionar. Então, ajudar a pessoa a fazer o autodesassédio. A energética, a limpeza da energosfera da pessoa. Vai lá, joga uma energia, a pessoa sai feliz da vida, nem entendeu o que aconteceu. E, às vezes, do ambiente da pessoa. Você vai na casa da pessoa, joga energia positiva, ou do local de trabalho da pessoa chegar lá quietinho, ajuda a limpar. Isso também pode ser uma forma de você provar sua gratidão àquela situação. Uma flor, o Valdo fazia isso, né? Eu tenho lá em casa ainda, está dentro dos 700 experimentos. Uma flor assim, uma rosa. É. E eu recebi isso do professor Valdo, mas tem muitos anos, foi no exterior, ele veio para o Brasil. Foi em Portugal, não foi? 97? Caramba, não lembrava a data. Mas aí tá lá, eu peguei as pétalazinhas. Então, quer dizer, cheio de energia a pessoa dá, é o mimo energético, né? Revigoração do energossoma da pessoa, ideativa, essa eu acho muito interessante também. Você alocar tempo para ajudar na solução do problema do outro. Isso também é uma forma, né? Você tem alguém chega com uma demanda e você vai gastar seu tempo mental ali. O que eu posso ajudar? Deixa eu pensar. Isso também é outra prova de gratidão. Porque não, prova de gratidão é você pensar e depois passar a solução, né? Você vai chegar a alguma coisa e aí você chega e fala assim, olha, será que você não podia fazer isso aqui? Será que não daria para fazer de outra forma? Ou então você sugerir um tema para a pessoa, para ela escrever. Isso também é uma forma de você ajudar. Olha só, isso que você vivenciou, né, essa dificuldade, será que você não podia escrever sobre isso? Você vai ajudar um monte de gente, né? Então, é uma forma também. Ou então, sua cara é isso, você podia escrever isso. Então, também é uma forma de ajudar a pessoa, estimulá-la a fazer algum tipo de trabalho, né? Oi? Ah, você quer atrás. Diga lá. É fácil. Você tem que falar mais alto que os outros, porque eu tenho que te ouvir atrás. Fala. De gratidão intelectual, nesse sentido, também sugerir tempo de verbete. Isso. Ajudar na previsão. Ajudar. Dicas de verbete. Né? Perfeito. Também você está ajudando, não é uma forma de ajudar. Então, a gente está falando formas de assistência que podem ser formas de você também atuar como retribuir a sua gratidão. Tá? Então, é uma forma. Você pode ajudar a pessoa dessa forma. Tá? Dando ideia de uma solução que ela pode fazer. A gente deu esses exemplos. Por exemplo, às vezes uma forma, olha, você pode trabalhar nisso aqui, você pode... Por que você nunca pensou em fazer isso? Por que você não faz aquilo? Não é escrever então, por ela, né? Dar ideia, né? Não só escrever, mas às vezes um ato mesmo. Olha, será que isso não era bom? Você podia fazer isso na situação, olha só. Você já pensou em fazer um curso desse tema? Já pensou em, sei lá, ajudar de alguma forma na questão intelectual da pessoa, que pode ser até um livro, né? Você podia escrever um livro. Adriana, tem gente que escreve. Eu lembrei, né, uma manhã de domingo também, né, na tertúlia matinal, quando o apreço pela palavra, você já é a sua cara. Tá lá, estamos aguardando o app.
Não é a cara dele? Apreço pela palavra? Já, o app é ele que pôs, porque esse cara é fera, né? Eu falei apreço pela palavra, ele é app. E aí na hora, eu falei assim, é um aplicativo para mim. Aí ninguém entendeu nada. Eu falei, app. Então eu quero esse aplicativo, eu quero baixar na minha cabeça esse aí, tá? Esse seu aí, não, a cabeça dele eu te contar. Esse aplicativo eu não tenho, tem que baixar. Material, fornecimento de recurso material necessitado. A gente chegou a falar aqui também, né? Se a pessoa está precisando de dinheiro, o negócio é dinheiro mesmo. Ajudar, se você puder, né? Se tiver condição. O presente útil. E a operacional, às vezes é interessante, você substituir a pessoa, a pessoa tem um compromisso crucial que ela não pode ir, né? Então a pessoa vai lá e substitui. A pessoa se gabarita para poder substituir, né? Então isso é muito bom, prova de gratidão, não é isso? Vai lá e vai se gabaritar para substituir naquele compromisso que a pessoa precisa. Às vezes uma coisa simples, você vai lá e precisa de cuidar, tem uma coisa simples, você vai lá e tem que cuidar do gato. Então daqui a pouco você vai lá e cuida do gato da colega também. Então são trocas, né? A pessoa vai trocando essas situações, né? E a solidariedade espontânea na rotina diária, eu acho essa a mais séria. E eu queria falar uma coisa para você, ainda tem um tempinho? Essa aqui é para deixar, porque também é outra que eu não tenho resposta para a gente pensar. Isso aqui é para deixar com a cabeça, olha só. Tem que ser o Sovaldo, né? A ortopensata. Na transafetivologia. Então a gente falou de gratidão, sentimento ótimo, né? Todo mundo está aqui, já vamos ser gratos, está tudo ótimo. Aí vem o professor Valdo. Tanto a gratidão quanto a automegaforização, que a gente também acha o máximo, né? Ainda são reações primárias em relação à transafetividade. Tá bom? Os níveis intermediários da transafetividade são, por exemplo, o autossacrifício cosmoético autoconsciente, a interassistencialidade em nível elevado e a mega, não é abnegação, é a mega abnegação imperturbável permanente. Olha só, é uma mega abnegação, ela é imperturbável e ela é permanente. Então tá bom, né? Isso aqui é para a gente pensar assim, nós estamos indo, mas nós estamos ainda, né? Estamos aqui, né? Estamos indo bem. Então acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, que a gente ainda está caminhando. A transafetividade ainda nos aguarda em algum lugar, ali, em outra vida lá na frente. Você vai falar? Depois dessa, eu acho que eu vou pensar duas vezes. Não é para desanimar, porque aí é aquela história que o nosso nível é gratidão. Então vamos aprender gratidão, porque isso que a gente precisa. Eu estava pensando como a gratidão, o voluntariado, né? Também. Tu vê a estrutura toda que está criada aqui, né? Eu cheguei há 1 ano atrás, né? Aqui. Aí eu me lembro, poxa vida, como é que eu vou usar o Auloteca, o Holociclo, aqui o Tertuliário, né? Como é que eu vou agradecer a essa estrutura das pessoas que já criaram, né? O voluntariado. Perfeito. Né? O voluntariado, eu acho que dentro do CAEC, eu acho que é a melhor maneira de tu agradecer as pessoas que já construíram, né? E de contribuir para te dar, pagar o teu pedágio ter chegado agora aqui. Não veria como pagar pedágio, mas é uma forma, foi aquilo que a gente falou, para a gente conseguir estar aqui hoje, sentado aqui, para ter a tertúlia, não só essa tertúlia matinal, mas a tertúlia diária todo dia, é muita gente trabalhando para aquilo, entende? É uma equipe enorme, equipe aqui do Tertuliário, equipe de limpeza, equipe da Ciclosapiens, equipe do CAEC para manter isso aqui, então é muitas pessoas, e essa é a grande vantagem do trabalho voluntário. Né? Porque o trabalho voluntário, a gente só construiu isso tudo com trabalho voluntário. Olha quantos milhões que é isso aqui. Não fosse trabalho voluntário, fosse pagar salário para todo mundo, não tinha condição. Entende? Então, o trabalho voluntário é muito sério. Acho que essa é uma forma grande da gente retribuir o nosso curso intermissivo, retribuir tudo que a gente já tem de que usufrui hoje, e assim vai. Então, acho que é por aí, é refletir sobre isso que a gente vai ajudando. Tá bom, turma? Tudo bem? Prova de todo, vai sair todo mundo provando gratidão por aí? Olha só, então, a semana que vem, dia 14 de janeiro, quem vai estar aqui é o professor Cristóvão Pérez. O tema vai ser Voliciopatia, especialidade Voliciologia. Então, estão todos convidados para o debate.
E eu vou expressar minha gratidão a todos por ter a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de ter feito esse debate. Olha, foi ótimo, muita gente participou, acho que foi bem legal, gostei muito, estou muito grata. Um abraço e até a próxima. Nós também.